Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula desse projetinho. Aqui nós temos a cestaria com morangos, aqui tem um potinho de geleia, moranguinho aberto, aqui nós temos uma torrada com uma faquinha, depois eu vou estar trabalhando uma mesa aqui, algumas florzinhas aqui do morango, e aqui do lado direito nós temos uma orquídea, uma viradinha e uma de frente. Aqui tem umas folhinhas, nós vamos iniciar pelo fundo, tá bem? Vou começar aqui o lado direito, que é o ponto mais escuro do nosso trabalhinho, tá? Vou virar um pouquinho pra cá. Já deixei adiantadinho aqui as cores que nós vamos usar. Aqui é o café da True Colors. Vocês podem estar usando no lugar o terra queimada da Acrylex, tá? Aqui é cor crisântemo. Vocês podem estar usando também da True Colors. Vocês podem estar usando tanto o ocre e ouro, quanto o amarelo pele, o camurça, tom de areia, qualquer tomzinho assim, beijinho para fazer o composê. E para suavizar, nós vamos usar o tom Salmon Baby. Para fluir melhor a tinta, a gente vai usar misturinha neutra. Essa misturinha eu vou postar aqui para vocês depois a receitinha de como faz, tá bom? Bora lá começar a trabalhar. Vou usar também um pincel Pituá da Tigre, referência 803, número 8. Um da Tigre também, número 8, 151 e um número 6, aparadinho. Essa parte aqui, eu coloquei uma altura, uma fita crepe aqui e uma lá. Essa altura tem 13 centímetros de distância, que é o fundo. Vou usar aqui uma fita crepe porque eu quero um fundo que finalize bem marcadinho. Aqui tem a mesa também, a altura da mesa eu trabalhei também com 13 centímetros. Eu marquei daqui até a quina da mesa 13 centímetros, tá? Aqui da mesa até a altura do crochê, 5 centímetros e meio. Vamos lá então, bora trabalhar. Para a cor mais escura eu não uso a misturinha, eu vou usar só quando eu quiser começar a clarear o trabalho. Então com o pituá, esse pituá não foi lavado, tá? Ele tá sem nada para não correr o risco da gente passar ali e sair água na hora do trabalho. Vou descarregar bem na minha fita crepe aqui para iniciar, tá bom? Ó, como meu paninho já tá costurado, deixa eu arrumar o cantinho aqui. Meu paninho já tá costurado, eu vou até a costura. Puxar um pouquinho para não sujar a parte de trás. Aí. Ó, vou chegar até a costura. Essa parte eu quero ela bem escurinha, porque é uma orquídea bem clara. É um tomzinho de pastel. Então, para que ela tenha uma profundidade bem legal, eu vou trabalhar o fundo escuro. Vou fazendo um movimento circular, movimento para um lado, para o outro, para que feche bem a trama. Conforme eu vou chegando perto ali da figura, eu não aproximo muito, porque o pituá não cabe ali. Muito bem preenchido, eu gosto de fundo bem preenchido, então não tenha dó de passar tinta, só que espalhem bem, tá bom? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho, que ele tá saindo fora da tábua. Ó, preenchem bem. Aí na casa de vocês, vocês fixem bem a tábua. Aqui como eu preciso gravar, preciso movimentar muito, não dá para deixar muito fixo. Com o pincelzinho número 8, eu já venho, ó, próximo da figura. Pincel bem em pé, eu vou aproximando aos poucos, bem preenchidinho. Aqui para esse quartinho menor, se quiser pode estar usando um pincel menor. Aqui eu vou novamente, ó, próximo da folha. Essa parte ela é bem preenchida com um tom só. Depois lá no projetinho, no guia de cores, vai ter lá as variações de que cor que pode ser substituída nessas cores que eu estou usando aqui no projeto original, tá bom? Então tem variações lá e opções, caso não tenha um, vai ter a opção do outro. Então sempre, não posso fazer em volta inteiro escuro e depois querer fazer esse contorno. Tem que trabalhar junto para que ele não seque da emenda, tá bom? Ó, bem preenchido, contorna mesmo o desenho. Vou pegar agora com o pituá, vou fazendo essa região aqui.
Pego, tiro o excesso e vou. Mais um tiquinho. Essa parte escura a gente não usa diluente, então é tinta pura, ele demora um pouquinho mais para preencher. Vai bem certinho para não ficar falha. Aqui eu vou puxar um pouquinho o canto, que tá meio fora da minha tábua, para ele preencher bonitinho. Vou puxar aqui um pouquinho. Vamos lá. Vamos tecido. Aí. Eu deixei ele soltinho para poder movimentar, mas ela tá com bastante cola, então ela gruda. Ó. Bem preenchidinho. Não se assuste com essa cor escura aqui atrás, tá? Depois da figura toda prontinha, ela faz juízo à cor, tá? Ó, aí eu já venho agora com um pouquinho do crisântemo, lembrando que vai ter as variações das cores lá no projetinho. Ó, vou lá, tiro o excesso do lado, não bato aqui em cima do café, tá? Venho aqui, dou uma voltadinha para trás, para harmonizar as duas cores, para casar os dois aqui, ó. Volto bem para trás, ó, ele vai dar uma harmonia bem legal, para não sair instantâneo do claro pro escuro, né? O escuro ali para o claro de uma vez só, ó. Pego mais um pouquinho. E vou descendo aqui, dando uma equilibrada no tom escuro que nós fizemos aqui embaixo. Senão ele fica uma marca ali onde parou o escuro e o claro. Não pode, ó, você precisa mesclar. Pego mais um pouquinho lá do crisântemo e continuo. Aqui em cima, vou bem na bordinha, próximo da nossa fita crepe. Não aperto muito o pincel a hora que eu acabo de pôr a tinta. Quando eu ver que ele já descarregou, eu afirmo um pouco mais a mão, tá? Ó. Mais um pouquinho, começo bem de levinho. Depois, conforme eu vejo que quase não tem, eu suavizo. Observem que eu ainda não usei a misturinha neutra, tá? Porque eu ainda quero essa parte mais escurinha, mais viva. Vou um pouquinho mais pra frente. Preenchendo bem. Aí eu já preciso voltar com o meu pincelzinho parado e a cor café, ó. Para harmonizar os dois aqui. Ele entra como sombra ao mesmo tempo como cor aqui do fundo. Vou pegar mais um pouquinho. Contorno bem o desenho para a hora que ele ficar prontinho, não ter falhas, né? Venho com o pituá para tirar uma marquinha ou outra. Vou pôr um pouquinho mais ali da cor café. Ó. Aí vocês podem estar usando em casa direto da tampinha mesmo, tá? Não precisa pôr assim no godê. Eu coloco porque como eu tô gravando, para adiantar, acelerar a aulinha aqui, eu coloco. Mas ela seca, eu não aconselho que faça isso, tá bom? Eu faço só para adiantar mesmo o trabalhinho. Pego lá um pouquinho do crisântemo, mesclo os dois aqui. Mais um pouquinho. Alguns eu subo um pouco mais, ó. Pego um pouquinho, subo um pouco mais para ficar mais marcadinho. Puxar mais um pouco. E continuo. Crisântemo. Lá em cima. Agora já vou pegar um pouquinho do Salmon Baby e um pouquinho da misturinha neutra, ó. Já vem um pouquinho aqui no meio. Já vou dar uma clareadinha aqui. Venho mais um pouco do crisântemo aqui embaixo. Próximo da nossa folhinha. E vamos aqui dentro o café. Vamos virar o godê. Vamos lá. Bem aqui pertinho da florzinha, eu vou até usar um pincel menorzinho aqui, para ter um controle maior.
Ó, esse daqui é um número 2 da 421, tá? Eu corto retinho a pontinha aqui, ó, para que ele fique bem quadradinho, fique mais firme, ó. Eu gosto dele para fazer recortes, pedacinhos pequenininhos. Então, eu venho bem aqui pertinho da flor, contorno ela, ó. Vou até puxar um pouquinho no zoom essa parte, para poder mostrar melhor. Vou arrumar aqui, ó. Acho que aqui melhorou, ó. Venho, faço com esse pincelzinho pequenininho. Já entra um pouquinho aqui no meio da pétala. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Aqui é uma pétala, 2 pétalas, 3 pétalas. Aqui é um miolinho, ó. Ó. Aqui é outro miolinho e as pétalas. Eu já vou dividir aqui o trabalhinho com a cor do fundo. Vou pegar lá e já vou entrando aqui na pétala. Depois é só iluminar ela, tá? Pincelzinho bem em pé. Divido aqui, vamos lá, mais um pouquinho. Vou puxar pra cá, ó, mas eu vou falando da cor que eu tô pegando, tá? Pra não ficar passando a mão na frente da câmera. Aqui também, ó. Bem com calma, pincelzinho em pé. Aqui também. Aqui é um espacinho em vão. Já preencho também. Dou uma suavizada lá pra pétala. Aqui ele é todo escurinho. Que esse moranguinho ele tá sem o cabinho por enquanto. Depois de tudo pronto a gente vai puxar ele aqui. A gente vai passando tudo atrás da florzinha aqui. Vou puxar aqui perto do miolinho, vou dar uma suavizada. Pelo menos quando o nosso fundo estiver pronto, o esboço da florzinha também vai acompanhar. Facilita bastante. Ela vai ficar bem vivinha aqui com esse fundo escuro. Já vou mesclando aqui para não ficar emenda, ó. Eu já vou mesclando, vou pegar um pouquinho do crisântemo para casar aqui. Não ficar emenda no trabalhinho. Mais um pouquinho do crisântemo. Aí. Vou dar uma limpadinha no meu pincel, que a tinta tá secando, só um minutinho. Aqui, deixa eu deixar aqui para eu acompanhar a gravação, para eu ver se tá tudo em ordem. Pronto. Vamos lá. E vou seguindo aqui em cima um pouquinho, para não secar e ficar marca. A sujeirinha que sobrou no meu pincel do crisântemo, ó. Volto aqui no meu pincelzinho novamente, ó. Vou bem aqui no meinho, pouquinha tinta. Como que eu pego a tinta? Eu pego aqui, passo dos dois lados aqui no pratinho, ó. Passo de um lado, passo no outro, porque daí ele fecha, ó. Tá bem? E vamos seguindo assim. Vamos lá. Gente, tá com um pouquinho de barulho de fundo, porque onde eu moro é muito movimentado, né? E hoje é sábado, então eu espero que não esteja atrapalhando vocês. Peço desculpa. Ó, aqui também. E vamos deixando o esbocinho dela pronto, ó. A gente perde um pouquinho de tempo na hora do preenchimento do fundo, mas vale muito a pena. Ficou toda separadinha a pétala. Pronto, agora eu já vou seguir aqui atrás.
Aqui eu venho fazendo esse pedacinho. Só que, ó, observem que eu fiz e suavizei, ó. Eu puxei para a pétala, não deixei nada marcadinho, ó. Tá, ó. Tá bom? Aqui ele tem um pedacinho do morango. Vou mudar um pouco aqui, que já dá para pegar um pincel maior nesse pedacinho. Aqui ela tem uns repiques, eu vou respeitar esses repiquinhos aqui da folhinha. A folhinha do morango, ela é toda fofinha, né? Com os frisinhos, então vamos deixar ela igual aqui. Aí aqui eu vou limpar no meu paninho bem, venho com o crisântemo, bem embaixo do galinho aqui, ó, e matizo. Mesclo ali. Volto aqui com o meu pincel maior, limpo no meu paninho. Por que que eu volto com esse pincel? Porque o pincel vermelho, ele é macio. Ele não tem força para juntar, arrastar as duas cores, ele mais deposita, né? Então, por isso que eu volto. Ó, vou pegar aqui, ó, próximo da folhinha outra vez. Aqui ainda a gente tá trabalhando o espaço mais escuro, então ainda continuo com o café. Esse é o lado mais escuro do trabalhinho ainda. Vou pegar um pouquinho aqui em cima, ó. Vou colorindo o fundo. Sempre volto com o pituá, tiro marca, porque eu falo para as minhas alunas que o pituá faz mágica, ó. Tá? Só não posso voltar muito aqui na parte que tá seca, tá? Porque daí ele vai marcar muito. Vou pegar um menorzinho, porém um pouco maior. Vou trocar aqui. Esse é o número 6 da 151, tá? Aparadinho. Ó, vou vir bem no meinho aqui. Deixa eu puxar um pouquinho. Volto no crisântemo. Vou pegar um pouquinho aqui daquele Salmon Baby que eu misturei com misturinha neutra. Eu vou até pegar um pouquinho no pituá, ó. Lembrando que o pituá tá sujo, deixa eu arrumar a tábua que ele já tá fora. Só arrumar aqui outra vez. Lembrando que o pituá, ele tá sujo de todas as cores. Aí ele já mescla. Ó, pronto. Aí. Vamos lá. Um pouquinho mais do crisântemo, ó. Eu bati aqui nessa sujeirinha que tava aqui, ó. E fui. Vou chegar perto ali do morango, ó. Vou pegando toda hora ali, tá? E vou preenchendo lá em cima. Ainda não usei muito a misturinha, só quando eu pego o Salmon Baby. Volto aqui o café novamente, ó. Aqui. Peguei o crisântemo. Um pouquinho mais de café aqui para tirar a marca, para ficar mais suave. Para não ficar uma coisa muito séria, né? Então vou dar uma bagunçadinha aqui no meio. Ó. Ali em cima também, vou deixar um pouquinho de cor.
Ó. E venho tirando a marquinha com o pituar, ele limpa nosso trabalhinho. Agora eu já vou trabalhar o Salmon Baby, vou pegar a misturinha neutra, ó. Ó. Tá? Vou misturar os dois, peguei aqui a misturinha neutra, peguei o Salmon Baby e bati aqui. Vou trabalhar bem aqui, não vou juntar aqui, ó. Vou começar lá. Conforme eu for chegando aqui, eu vou pegar lá, ó, o crisântemo, a misturinha neutra. Agora já vou trabalhar bem a misturinha neutra, porque eu quero clarear meu trabalho, ó. E venho aqui. Eu vou passar por esse galho, porque depois ele é escuro, então não tem problema. Ó. E vou tirar a marca pra cá. Já vou trabalhar o café nesse pedacinho, ó. Um pouquinho do café, bem aqui na fendinha, ó. Mais um pouquinho. Vou puxar um pouquinho mais o trabalho para cá e volto aqui, ó, Salmon Baby, misturinha neutra e vou aqui na frente, ó, já vou deixando bem mais claro. Agora já não pego mais o crisântemo, tá bom? Ó. De novo, misturinha neutra e Salmon Baby. Só o que tá no pincel é suficiente para trabalhar agora. Ó. De vez em quando eu aperto, ele aparece um pouco do crisântemo, ele aparece um pouco do café, ó. De novo, misturinha neutra, Salmon Baby, ó. Ali, ó, ele já sujou um pouco mais daqui, né? Ele vai ficando bem naturalzinho, por isso que não deve lavar o pincel pituar, ó. Os dois de novo. E vamos seguindo. Ó. Aqui eu vou parar um pouquinho, para não dar emenda. Tem que chegar próximo do desenho aqui em cima. Venho agora com o pincelzinho aparado. No pituar eu não pego mais crisântemo. Vou pegar um pouquinho aqui no pincel aparado, só a sujeirinha ali. Ó, vou fazer bem pertinho aqui. Ó. Vou pegar bem pouquinho do café. Bem pouquinho mesmo, ó. Tá? Sujei os dois ladinhos dele, bem pouquinho. Bem na entradinha aqui. Venho aqui bem pouquinho também. Já vou limpar o pincel, porque eu não quero que fique escuro aqui. Pego um pouquinho do crisântemo que tá diluído com a misturinha neutra ali. E já pego o Salmon Baby. Ó, isso aqui é a alça da nossa cestaria. Aqui é a parte de trás da cestaria. Então, aqui eu venho um pouco do crisântemo, que está diluído com a misturinha neutra, ó. Um pouco do crisântemo, ó. Vou pegar uma sujeirinha do café, ó. Uma sujeirinha bem pouquinho, ó. Quase não suja meu dedo quando eu passo, tá vendo? E vem embaixo aqui, ó, próximo do vidro. E venho aqui. Vou mesclando, distribuindo esse que sobrou no meu trabalhinho. Vou puxar um pouquinho pra cá agora. Vou descer um pouquinho mais a gravação aqui. Ó, aqui eu preciso afirmar um pouco mais a mão, que ficou umas falhinhas no fundo, ó. Aqui vou apertar um pouco mais o pincel. Como o trabalhinho aqui, a tinta tá bem dissolvida, preciso distribuir melhor. Melhorou. Agora eu vou baixar um pouquinho o gravador, ó. Vamos aqui agora.
com a misturinha neutra e o Salmon Baby, ó, vou misturar os dois. Eu venho aqui embaixo, ó, vou chegando até aqui. Aqui pode até pôr uma fita crepe, olha, eu gosto muito de trabalhar com fita crepe. Os outros eu deixei aplicadinho e esse pedacinho eu deixei para fazer para vocês verem. Tem aqui a altura de 13 centímetros, daqui até em cima, na parte de baixo aqui eu coloquei a fita crepe, ó. Bem aqui. Aí. Aí a gente já pode continuar. Vamos lá. Preencho bem essa partinha. Vou pegar aqui uma sujeirinha do crisântemo, ó. Uma sujeirinha bem aqui no cantinho. Só no pincel reto, no pituar a gente já não pega mais. Só para o Salmon Baby não ficar muito apagado aqui a cor. Ó. Aqui de novo o Salmon Baby que tá dissolvidinho. Pra cá, acompanho bem. Esse daqui é um pedacinho de cipózinho, de sisal, que tá amarrando aqui a borda do nosso vidro, tá? É uma tirinha aqui. Aí eu vou pegar aqui o café, ó, sujeirinha de nada, quase não tem mais nada, ó, bem pouquinho do café. E vou trabalhar bem no cantinho aqui, ó, para jogar a parte de trás em segundo plano. Ó, bem pouquinho. Aqui é da onde tá vindo a luz, então não pode ter muito, não é mesmo? Ó. Limpo lá no meu paninho. Tirei a marca, fundo pronto, ó lá. Cá. Vamos virar um pouquinho a câmera aqui, ó. O fundo tá todo pronto, vou tirar um pouquinho da marca daqui. Tudo prontinho. Vou puxar pra cá pra vocês verem como ficou, ó. Tá vendo? Vou voltar o zoom aqui. Aí, ó. É bem rapidinho, gostoso de fazer, tá bom? Nós vamos trabalhar a mesa agora. Vou fazer um pouquinho de barulho. Vou usar o secador de cabelo aqui. Um minutinho, só para secar pra gente dar continuidade. Eu gosto sempre de trabalhar o fundo e a mesa para depois trabalhar as peças principais. Ó, aí, aqui vocês podem deixar secar natural também, tá? Eu vou puxar aqui um pouquinho, ó. Aqui a gente tira essa fita crepe agora. Fica retinho, olha que legal. E põe lá na parte de cima, bem retinho. Ó, bem certinho para ele não ficar falha, nem sobrando, nem faltando. Aqui é a mesma coisa, ó, pego essa fita, jogo para cima. Essa fitinha, jogo lá pra cima, ó. A gente vai trabalhar agora a nossa mesa. Vou trabalhar da direita pra esquerda, porque é onde tá vindo a cor mais escura, tá? Ó. Acho que eu vou puxar ao contrário aqui. Eu acho que pra ficar melhor de mostrar pra vocês. Vamos lá, fica melhor na câmera. Sempre tem que trabalhar o que fica melhor para poder mostrar para vocês. Vou baixar um pouquinho o trabalhinho. Ó lá. Vou continuar usando a cor Salmon Baby. Vou continuar usando a misturinha neutra. Agora eu vou acrescentar a cor Sépia, independente de marca, tá? Eles são iguais.
Vou usar um pouco da cor cerâmica, é da Acrylex, tá? Cerâmica, ó. Até o novo tom, né? Que saiu. E vou usar a misturinha neutra, tá bom? Vou usar também um pouquinho de areia, independente de marca. Ó, vamos lá. Quanta cor, né? Vou pegar um pratinho aqui para ajudar agora, porque daí eu fiquei sem espaço. Vamos lá. Isso pra cá. Vou limpar o meu pituá aqui no paninho, não preciso nem lavar, porque eu vou continuar quase com as mesmas cores. Vou pegar um pouquinho da misturinha neutra, vou colocar aqui, ó. Vou deixar agora a câmera distante para que eu possa mostrar bem. Um pouquinho do Salmon Baby e um pouquinho do areia. Ó, fiz uma sopinha aqui e venho bem nesse cantinho aqui, ó. Essa parte ela é bem clara, né? Venho bem aqui, chego perto da fita crepe e não aproximo no meu morango, porque aqui a luz tá vindo, tá pegando toda aqui, né? Então eu vou usar um outro tomzinho ali para compor próximo do morango. Aqui ele é bem clarinho. E vem em movimento de um lado para o outro. Posso formar, vir no movimento do formato da peça, mas logo em seguida eu dou a sequência no formato do desenho. Que aqui a mesa tem que ser retinho, tá bom? Então posso só mudar quando eu for seguir o formatinho da fruta. Feito isso, eu pego um pincelzinho aparado. Deixa eu só limpar o meu aqui. O número 8 mesmo, tá? Aparadinho. Ou até mesmo um número 6, caso queira. Vou usar aqui o areia. Vou colocar aqui um pouquinho do areia. Um pouquinho de nada do cerâmica, ó. Bem pouquinho. Ele vai dar um tonzinho de telha. Bem pouquinho. Ah, mas por que não uso telha direto? Porque eu gosto de misturar para que a mesa ela não fique num tom só. Então já é para deixar vários tons, várias mesclas, para a pintura ficar bem natural, tá? Contorno aqui a folhinha e dou uma puxadinha. Aqui embaixo também eu vou fazer um pouquinho, não contorno ele todo, tá? Aqui também eu quero um pouquinho. Alguns lugarzinhos só, tá? Vou jogar um pouquinho lá no cantinho da fita crepe. Vou limpo bem no meu paninho. Deixa eu deixar meu pituá aqui do lado. Limpo bem aqui no meu paninho e venho trabalhando essa tinta aqui, ó. De um lado para o outro, ó. Movimento de vai e vem. Posso pegar um pouquinho da misturinha neutra na pontinha do pincel para fluir melhor a tinta. Ó. Vou pegar agora só um pouquinho de areia puro, ó, na pontinha do pincel, para fazer esse pedacinho que eu não coloquei essa mistura. Ó. Não gosta de fazer mistura? Tem já lá a cor telha? Usa, não tem problema nenhum. Tem o tijolo também que é da Acrylex, esses tons que eu tô falando, tá? Também tem quem usa a marca True Colors também, são os tons bem parecidos. Ó, e vou suavizando. Tiro bem a marca aqui, ó. Volto aqui no meu pincel pituá. Vou pegar o areia novamente, um pouquinho da sujeira aqui que formou do nosso cerâmica e vou trabalhar aqui embaixinho do morango. Ele vai dar um tom próximo do pêssego, ó. Então aqui ele já muda um pouquinho do tom, ó. Pego mais um pouquinho daquela mistura, ó, e vou descendo. Vou acompanhar a costura ali e já volto no formato original. Volto novamente. Seguir a costura e já volto. Misturinha neutra, bato aqui, ó, para descer o resto da tinta que tem no pincel. Por que usa essa misturinha neutra? Porque a gente consegue conduzir a tinta num espaço bem maior. Então ela desliza bem, a gente não usa muita tinta num lugar só. Ó, a gente consegue fazer toda essa mescla com facilidade. Aí. Vamos lá, um pouquinho mais do areia. Embaixinho aqui do morango. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Ó. O areia. Aqui eu vou usar um pouquinho do Salmon Baby.
Aí, chegando aqui perto, eu vou lá buscar aquela mistura do areia que tá aqui junto com sujeirinha do cerâmica, ó. Bem pouquinho, tá? Tiro o excesso aqui, porque eu quero pouca tinta no pincel. Vou bem baixinho aqui do vidro, ó. Dando cor. Isso aqui não é sombra, é a composição de cores que nós temos aqui nessa mesa, tá? Isso eu aviso. Mais um pouquinho do salmão bebê, não peguei quase nada. Um pouquinho da misturinha neutra. Ó. Ah, mas o pão tá na frente, lá tá atrás e tá claro. Sim, a luz tá vindo de lá, ó. Então ela pega bem forte aqui, tá? Depois a gente vai fazer uma sombrinha projetada que já explica e conduz toda essa parte. Vamos aqui embaixo do pãozinho, com essa mistura. Já venho agora embaixo desse pãozinho um pouquinho de nada do sépia. Mais um tiquinho, nem peguei. Ó, bem baixinho do pão aqui. Um pouquinho de nada do sépia. Limpo no paninho. Pego lá um pouquinho do salmão baby. E vamos dando sequência aqui, ó. Acompanho o formatinho do pão, suavizo do lado. Mesclo bem. Aqui eu vou pegar o salmão baby, bati lá no pratinho, não peguei misturinha neutra e vou clarear bem esse canto aqui, que aqui é um ponto de luz intensa, tá? E aqui também eu quero um pouquinho mais. Por isso que nós jogamos lá um pouco do café nesse canto aqui, para dar profundidade, tá? Olha, já tá nascendo a nossa mesa. Vou puxar um pouquinho para cá agora. Vamos lá, o areia novamente. Tá aqui nessa sujeira. Vou buscar um tico do crisântemo, ó. Um grãozinho, vou misturar aqui. E venho bem no cantinho aqui da faca. Bem no cantinho, vou vir um pouquinho aqui embaixo também. E já vem o salmão baby. Ó, capricho no salmão baby, tá? Mais um pouquinho de salmão baby. E venho essa mistura aqui, bem pertinho do pão, ó, bem rente dele. Na mistura que nós fizemos, vai retinho pro lado, ó, seguindo o formato da fita crepe. Pego lá um pouquinho do sépia que eu deixei ali no cantinho, acompanho o pão, cantinho da faca e puxo para o lado. Ó. Mais um pouquinho de sépia. E puxo. Vou contornar o pãozinho aqui e vou puxar. Também vou jogar um pouquinho. Aqui embaixo da cestaria eu vou vir com a sujeira que sobrou do pincel, que tem um resíduo de sépia, com aquela misturinha. Aqui também eu vou embaixo do moranguinho, ó. Como a luz tá vindo de lá, ó. A minha luz tá vindo do mesmo lado que tá o meu trabalho. Ó, quando eu coloco alguma coisa, o que que acontece? Ele projeta uma sombra para cá, né? O meu, digamos que a luz está vindo dessa direção, então ele vai projetar para cá. A minha lâmpada aqui, ela está vindo dessa direção, então ela projeta para onde? Para cá. Então o meu, ele vai estar projetando aqui para baixo, ó. No meu trabalho, ele está aqui. Então ele vem e faz uma sombrinha aqui do nosso morango, ó. Faz uma sombra bem aqui. Então eu já vou deixar essa sombrinha pronta. Só que eu não quero deixar ela muito marcada agora, eu vou dar uma suavizada. Depois a gente volta e deixar ela bem marcadinha no final do trabalho. Ó. Deixar ela esboçada aqui, ó lá. Que daí ela já dá uma profundidade bem legal, tá? Aqui eu não quero mesclar muito, eu quero que fique essa mancha aqui na mesa, tá bom? Peguei um pouco mais do sépia ali, um pouco dessa misturinha e continuei na quina de cá da mesa, ó. Um pouco mais dessa mistura, próximo da faca. Venho agora com areia, um pouquinho da misturinha neutra, vou pôr pra cá para que vocês possam ver o que eu tô fazendo. Ó.
Vou de um lado para o outro. Não façam assim atravessado em vários sentidos. Façam bem retinho, conforme o formato da fita crepe aqui embaixo, tá bom? Ó. E vamos suavizando. Vou pegar aqui o meu pituá, que aqui esse espaço cabe. Vou pegar toda essa sujeirinha que tá aqui, um pouco ali do areia que eu dissolvi na misturinha neutra, e vou trabalhar um campo maiorzinho aqui. Vou mudar o formato da pincelada só para não sujar a faca. Aí eu já suavizo pro lado outra vez, ó. E vamos lá. Vou tirar essa marquinha aqui de próximo da faca. Pegar um pouquinho mais de areia aqui. Aqui próximo da faca também, vou tirar um pouquinho. Aqui fica clarinho porque a luz tá vindo de lá, então ela bate aqui. Aqui tá escurinho porque o pão escurece essa parte, tá? Aqui nós viemos de novo com essa sujeirinha que sobrou aqui no pratinho, ó. E venho aqui atrás da faca, ó. Um tiquinho de nada, de sépia, ó. Vai lá tudo pouquinho, tira bem. Vem atrás da faca, ó. De fora a fora atrás da faca. Aqui, chegou na pontinha, você já não vai mais. Aqui eu vou estender um pouco aqui para esse lado, para o meu lado direito, que é o lado mais escuro. Vou estender e vou tirar a marca. Vou lá, vou pegar o areia, vou dissolver um pouquinho. Vou pegar um grão de nada de crisântemo. Falei que não ia usar e não resisti, porque esse tom é muito lindo, ó. Um pouco mais da misturinha neutra para ele fluir bem. Agora eu já vou vir com o Salmon Baby nesse meio, quero clarear ele um pouco. Agora eu já venho com o amarelo, com areia, perdão, com areia. Vou dar uma suavizada nessa bordinha. E vem aqui em cima, ó, areia. Vou colocar aqui no pratinho, ó, areia, um tico de cerâmica e um pouco da misturinha neutra. Vou fazer aquele tomzinho de telha outra vez, ó. E vou trabalhar aqui embaixo da nossa cestaria. Pincel bem em pé, deixa mais pertinho um pouco aqui. Pincel bem em pé, ele tem uma cordinha aqui embaixo. A gente vai nele, ó. Venho aqui. Aqui embaixo também. Aqui ele entortou um pouquinho, Maria. Nada que uma unha não salva. Deixa eu passar o lápis ali pra gente não fazer a peça torta depois. Muito bem. Vamos lá. E vamos. Acompanho o formato da cordinha e já suavizo. Vou pegar aqui o areia puro. Mais um pouquinho do areia. Mais um pouquinho. Vou pegar a misturinha neutra lá para ajudar a deslizar. Quem não tiver, vocês vão ver a receitinha aí que vai estar no grupo aí. Vocês seguem a receitinha aí e fazem. Quem não tiver, às vezes não tem o material na cidade, não dá para fazer, usa aquele diluente. Esse aqui é Aquarela Silk, mas tem um diluente da Acrylex que a tampa é cinza. Tá escrito diluente. Aí vocês podem estar pondo ele ali, ó, no lugar da misturinha neutra, tá bom? Ou clareador incolor. Esse daqui, ele é legal porque ele tem um pouquinho de tinta metálica junto, branco metálico. Então, depois que a peça fica pronta, ele dá uma luz bem legal. Ele fica um brilho na peça. Com um brilho muito bonito. Muita gente usa apenas para fralda. Eu já gosto de usar para tudo um pouco. Ó, peguei uma sujeira daquele ali, que é o areia com cerâmica, e Salmon Baby, passei só aqui na misturinha neutra e dei sequência para cá, ó. Acompanhei a alça e já fui arrastando. Ó. Já pego o sépia, ó, e vou acompanhar aqui embaixo da minha cestaria.
conforme a gente vai para esse lado direito aqui, é mais escuro o trabalhinho, ó. A gente já vem aqui no campo da sombra. Aqui eu vou vir certinho, porque eu tinha entortado ali. Ó, vamos suavizar. Vou seguir aqui para a lateral agora, que é o formatinho da mesa. Aqui também. Mais um pouquinho do sépia agora e um pouquinho do cerâmica. Já venho aqui atrás da alça. Um pouquinho mais do sépia e do cerâmica. Vou trabalhar um pouquinho do areia. Vou pegar lá a misturinha neutra, lembrando que eu não limpei o pincel, tá? Vou vir bem na ponta aqui da flor. Na pontinha da orquídea, que ainda tá vindo a luz de lá pra cá, né? Ó. Vou pegar mais um pouco lá do areia, vou lá naquela mistura que tá ali o aquarela silk, a misturinha neutra, né? Mais um pouquinho lá. Vou mesclar essa turma aqui. Vou bater um pouquinho mais do meu areia. Agora eu já não uso mais salmão bebê, vou dar uma escurecida pro lado de cá. Ó. Vou trabalhar agora o areia. Deixa eu puxar bem aqui. Acho que aqui dá. Aí. Vou trabalhar o areia aqui embaixo. Ó. Acompanho bem a flor aqui. Vou pegar uma sujeirinha dessa mistura aqui do cerâmica. Suavizo bem. Mais um pouquinho do areia. Pego lá a mescla outra vez. Lembrando que nessa mescla tem salmão bebê, areia e diluir o misturinha neutra, tá? Não usar mais daqui pra cá o salmão baby puro. Areia. Agora eu venho cerâmica e sépia. Bem aqui no cantinho da flor, deixa eu arrumar melhor. Ó, bem aqui na quininha da flor, que aqui já tá vindo pro campo mais escurinho do nosso trabalho. Bem preenchido agora. Vou acompanhando, aqui é mais uma pétala. Vou lá um pouquinho na misturinha neutra para ajudar a diluir aqui embaixo. Não faça um movimento circular, mas caso ele fique marcado igual estava aqui, ele é bem-vindo, tá? No trabalho todo não, porque ele vai misturar muito a cor. E eu preciso dessas ranhuras, tá? Que ele fique assim riscadinho. Então, quanto mais riscadinho vocês deixarem, mais natural ele vai ficar. Se a gente fizer movimento circular, ele apaga esse formato, tá? Um pouquinho mais do sépia aqui no cantinho. Vou até pegar o sépia puro lá. Ó, bem aqui no cantinho, quero ele bem escurinho. Também. Porque já é a parte escura do trabalho, né? Conforme a luz vem de lá, ela bate aqui nas flores e faz sombra pro lado de cá. A gente já vem com um pouquinho do areia. Um tiquinho mais de sépia aqui em cima. Vamos lá, um pouquinho do sépia, um pouquinho do cerâmica. Aqui atrás outra vez. Aqui ele tem um biquinho. Está mostrando bem, ó. Aqui ele tem um biquinho da flor, ó. Que ela continua aqui, ó. Que é uma pétala, tá?
pouco mais do cerâmica. Vou pôr o pratinho pra cá, pra vocês poderem ver, ó. Peguei o cerâmica, coloquei ali, pego o sépia. Opa, não peguei o sépia. Pego o sépia e dou uma mescladinha, ó, e venho. Aqui ele já vai ficar bem escurão, ó. Aqui eu acompanho a flor já mais escuro, pego mais um pouquinho lá dessa mistura do cerâmica com o sépia. Quem não tiver sépia pode estar usando o rústico, vai estar lá no guia de cores, lá as cores que vocês podem substituir, tá bom? Na primeira folhinha lá do projeto ele fala sobre isso, das duas marcas, que vocês podem estar trocando, caso não tenha um ou outro. Então, antes de começar a pintar, vocês leiam bem com atenção lá, tá? Aí, aqui é escuro, certo? Aqui também é escuro. Pra gente poder ter um contraste aqui, eu pego areia na pontinha do pincel e venho pegando um pedaço da fita crepe, ó. Pra gente separar. Então, a gente dá uma quebrada na mescla aqui da cor, senão vira uma coisa só aqui a pintura. Ah, mas você tá pondo luz lá na sombra? Não, isso aqui é a cor da mesa. É uma mesa mais envelhecida, que ela não tá pegando tanta luz do lado de cá, quanto tá pegando lá. E aqui a gente usa esse tom para separar os dois, senão vai ficar inteiro escuro aqui. E eu quero que apareça a mesa, tá? Então, o artifício que nós encontramos é esse. Vou puxar um pouquinho a tábua aqui, deixa eu tirar o trabalho para não fazer bagunça. Pera lá. Soltar a minha tábua. Nós trabalhamos bastante já, o fundo e tudo. Ó, vou puxar aqui, para dar para mostrar bem legal, ó. Vamos lá. Nem vou pegar o pituá ali. Vou pegar novamente aqui o sépia e o cerâmica. E vou deixar ali um pouquinho. Não vou demorar a chegar ali, então ele não chega a manchar o trabalho. Vou puxando, ó. Por que eu fiz aqui? É o ponto mais escuro. Aqui eu vou jogar uma mesclinha no meio, para ir dando a cor da mesa envelhecida, tá? Fazer bem o biquinho aqui. Mais um pouquinho. Eu não uso misturinha neutra aqui para correr o pincel, tá? Que vai na raça mesmo. Um pouquinho do areia para finalizar a peça aqui, para dar essa mesclinha legal, ó. Um pouquinho do areia aqui também, para justificar a cor que nós colocamos ali na borda. O que significa isso aqui? Ó, opa, tava escondendo. Coloquei o areia aqui e aqui. É que eu puxei no zoom um pouquinho para poder mostrar melhor, acabei escondendinho aí. Ó, aqui o que acontece? Quando a luz veio do lado de cá, ela escureceu toda essa região, porém essa ponta ela tá de fora, então ela conseguiu ganhar um ponto de luz aqui, por isso nós estamos clareando aqui e demos uma quebrada ali para poder separar o fundo. Então esse pedacinho aqui, bem pouco, ele ganha um pouquinho de areia. Como eu não quero que ele clareie demais, eu não vou nem usar a misturinha neutra, tá? Ó. Mais um pouquinho do areia para preencher bem. Quando a gente não usa misturinha, a gente tem que usar um pouco mais de tinta. Vamos lá, cerâmica e sépia. Vamos aqui, próximo da flor. Mais um pouquinho. E vamos no areia. Sempre movimento de um lado para o outro, tá? E ó, com o pincel em traço, não usa a largura assim, ó, usa ele de ladinho, ó, tá? Como se fosse uma faquinha. Areia, vai e vem. Pra ele ficar assim riscadinho. Vamos lá, cerâmica e sépia. Fiz aqui no cortinho outra vez. Aqui também, se quiser, pode estar usando um pincel pequenininho para chegar perto do desenho, tá? Não tem problema, se tiver em segurança. Vai fazendo assim um pedacinho, já tem que mesclar, tá? Um pouquinho mais do sépia e do cerâmica.
Já tenho que correr lá pro meu areia. Eu vou até pegar aqui para vocês ficarem vendo. Deixa eu ver se tá limpo embaixo, que eu sou bagunceira. Ó. Coloco na ponta do pincel, ele tá sujo os dois lados, tá? E vou de um lado para o outro. Ó, de novo. Mais uma vez. Mais um tiquinho. Olha, ela tá toda arranhadinha a mesa. Olha como fica bom. Vou usar um pouco a largura para tirar um pouco da marca. Alguns pontos que eu quero um pouco mais natural. Volto aqui mais um pouquinho do cerâmica. Ui, que susto, gente! Umas toalhas caiu ali da prateleira. Vamos lá, cerâmica e sépia. Eu que eu tô aqui no meu ateliê e atrás de mim fica uma prateleira cheia de toalha de banho. Aí ela se mexeu ali, me assustou. Ai, ai, ai. Vem gravar à noite. A Dona Maria dá nisso, né? Fica assustada com tudo que é barulho. Ó, continuei. Sépia e cerâmica, tá bom? Eu adoro vir pra cá à noite. Lembra lá daquela nossa mistura? Eu vou pegar um pouquinho dessa mistura, vou quebrar aqui, ó. Pra ela não ficar descaracterizada a cor do restante da toalha, né? Da toalha não, da mesa, né? Já tá pensando na toalha, Maria. Ó. Vou lá no areia. Mais um tico do areia. Vou dar uma alongada aqui. Vamos no areia outra vez. Mais um pouquinho. Esse fundo é gostoso de trabalhar, essa mesa também, vocês vão gostar. Ó, aqui. Vou bem devagarzinho indo para dentro e volto, para dentro e volto. A mãozinha é bem leve, tá? Ó. Pronto. Chegou nesse ponto, eu vou bater o secador, que eu vou fazer a quina da mesa aqui com vocês, tá bom? Vou tirar um pouco das tintas daqui para não fazer bagunça e vou ligar o secador um pouquinho. Vou endireitar aqui para que vocês possam olhar enquanto eu seco. Vou pegar aqui. Ui, ui. Deixa eu só enxerguei uma marquinha aqui antes que seque. Melhorou. Vamos lá. Gente, ó, por que eu tô secando? Aqui eu não tirei. Ai, que susto, achei que não tinha passado a fita pra cima. Ó, por que eu tô secando aqui? Porque eu preciso passar essa fita crepe pra parte de cima, ó, essa daqui pra parte de cima. Se eu coloco a fita crepe com a tinta molhada, ela não vai pegar, tá bom? Então, para que a gente consiga fazer a quina da mesa aqui usando o artifício aqui da fita crepe, eu preciso mudar ele, tá? Vou acertar lá pro lado da esquerda. Vou tirar essa fita, tiro ela, se eu conseguir, se eu vencer ela, né, que eu colei tão bem coladinho, ó. Eu deixo, ó, deixa eu explicar pra vocês, eu deixo duas fitas paralelas, deixa eu baixar um pouquinho aqui o gravador, que não tá dando pra mostrar. Eu deixo duas fitas crepes aqui paralelas, a de baixo eu não mexo, eu tiro essa daqui, ó. Isso, muito bem, Maria. E coloco bem na partinha de cima aqui, eu posso colocar a mesma fita, ó.
Venho aqui, ó, e coloco lá. Vou tirando e vou aplicando, porque se eu tirar ela inteira, ela vai enrolar, não vai deixar eu trabalhar, né? Eu vou tirando. Se quiser tirar, descartar e colocar outra, pode também, mas não tem necessidade de jogar fora. E até vocês tirarem outra e tudo mais, dá pra aproveitar essa daqui, ó. E vou aqui até o final, tá? Não vou virar a câmera, eu só tô colando. Não tem segredo. Pronto, cheguei no finalzinho aqui. Passo bem a mão para ter certeza. Observem que eu deixo, ó, 1 milímetro aparecendo na partinha de baixo. Para ter certeza que ele não ficou um buraco, tá? Até esse aqui eu vou pôr um pouquinho mais aqui que não tá dando para ver bem. Para não ficar aqui uma falha, né? Senão a gente levanta o trabalho e fica um pedaço sem pintar. Vou subir aqui um pouquinho. Ó, vamos lá então. Essa quina da mesa, eu quero ela bem escura. Então eu vou estar usando café e sépia, tá? Vou estar usando os dois. Não vou usar aqui diluente algum. Vou preencher, então quero 2 cores escuras, tá bom? Então vou começar, ó. Um pouco de café, venho próximo da fita crepe, ó. Um pouco de sépia. Vou trabalhar os dois. Ó. Alguns lugares eu uso mais o café, outros lugares eu uso mais o sépia, tá? O café. Aqui não tem, é só preencher mesmo. Deixa eu arrumar aqui o cantinho para poder preencher melhor. Ó. Aqui não tem lado certo, porque ele vai ficar totalmente preenchido, tá? Mas só não faz movimento circular para não misturar a cor. Eu quero que apareça as 2 cores. Ó. Um pouco mais de café. Toma cuidado aqui com a torradinha, eu já vou acompanhar ela para não fazer arte, ó. Pegar lá o sépia. Vou acompanhar a torrada. Essa daqui é uma mesa que tem a borda escura, tá bom? A parte de cima, ela é uma fórmica envelhecida e aqui a quina da fórmica que é mais escurinha. Fórmica, geralmente, ela é um comprensado que fala, né, na borda. É o que eu tentei imitar aqui. Aqui é a sequência da nossa torrada. Vamos lá no terra. Bem gostosinho de fazer. Vamos de novo lá no sépia. Aqui vou deixar um campo bem escuro de sépia. Vou acompanhar a nossa faca aqui. Olha como a fita crepe é muito útil, ó. Eu tô tendo que desviar só dos pedaços das figuras que ficou para baixo, que tá muito na beirada da mesa, tá quase caindo aqui, ó, né? Se tiver uma criança aqui, já vai pegar aqui a torrada, a ponta da faca, porque tá quase caindo da mesa. Ó, vou acompanhar aqui o formatinho, vou acertar aqui. Mais um pouquinho lá do terra queimada. Terra queimada não, perdão, gente, tô falando terra, mas é o café, tá? Mas vocês podem estar usando terra queimada também. Terra queimada, rústico, jacarandá, tem que ser tom escuro. Eu tô com a cor terra queimada na cabeça hoje. Mas eu tô usando a cor café, tá? A mesma cor lá que nós usamos no fundo. Café e sépia. Vamos lá. Vamos mudar aqui já. Puxar um pouquinho mais para cá a câmera. Volto no café outra vez. Pegar o sépia. Vou bater um pouquinho do sépia que o meu acabou. Vamos lá. Sépia. O café. Vou usar um pouquinho mais de sépia aqui no meio. Quem quiser pode jogar até um pouquinho de cerâmica aqui nessa borda, que ele é bem-vindo, tá? Ó, sépia.
café. Mais um pouquinho do café. Ficar falando café, dá vontade de tomar café. Ó, um pouquinho mais do sépia. Esse pincel que eu tô usando é o número 10 da 151 da Tigre, tá? Ó, 10 151 da Tigre. Ele já tá bem gastinho, tá quadradinho. Eu amo esse pincel. Essa linha da Tigre, da 151, ele já vem aparadinho e lixado, né? Ele é maravilhoso, esse pincel. Maravilhoso. Vou no sépia outra vez. Um pouquinho do café. Aqui eu vou acompanhar o formatinho da costura. Agora eu volto um pouquinho aqui no que a gente já preencheu para ver se não ficou nenhum esbranquiçado, né? Algum ponto aqui que esteja com falha. Ó. Então aqui eu vi umas falhinhas, ó. Então eu já venho, já retoco. Como eu tô mesclando duas cores, pra gente retocar depois fica feio. Então é melhor a gente voltar na mesma hora, ver as falhas. Senão não consegue casar as duas cores ao mesmo tempo, né? Vai ficar diferente do tom da base. Então eu aconselho que já venha na mesma hora e tire um pouco das falhas. Mesmo assim, depois de seco ficar alguma falha, retoca com calma, pega lá, daí não vem direto no tecido. Aí vem aqui, esfrega lá no pratinho, ó. Aí vem retocando. Eu mostro depois de seco como que deve ser feito. Mas se bem preenchido, ele não vai ser necessário. Um pouquinho do sépia, vai acompanhando formar onde já está os tons, tá? Acho que aqui tá bem preenchido agora. Eu vou bater o secador pra gente poder dar sequência. Secar para não poder tirar a fita crepe, tá? A gente vê o resultado aqui. Vou tirar a fita para vocês verem como que fica, ó. Ficou a quininha ali da mesa, vou tirar de baixo, ó. Fica a bordinha da mesa, agora a gente vai pôr um detalhe ali na bordinha da mesa, ó. Deixa eu ver se tá com zoom, não tá? Não. Ó, como que fica toda a quina, né? Agora eu vou pegar um lápis, ó. Vou começar aqui pelo cantinho de cá. Eu vou pôr aqui um trincadinho, ó, da mesa, um envelhecidinho nela, ó. Então, eu vou fazer uma aberturinha aqui, um trincadinho de lado, ó. Aqui eu vou colocar outro estragadinho, ó. Dar uma envelhecidinha aqui na nossa mesa. Aqui eu vou colocar uma outra marcaçãozinha. Aqui mais retinho. Tá? Aqui um cortinho mais em pezinho, que estragou aqui a mesa, tá? Vamos lá então. Vou usar aqui os mesmos tons, terra e sépia. Vou bater o meu sépia. Terra de novo, ó Maria. O café e o sépia, tá? Vou usar para isso um pincelzinho número 2, da 421, tá? Cortadinho, ó. Vou começar um pouquinho do sépia. Você pode estar usando um pincel filete também, se preferir, tá? De um lado só do pincel, o ladinho da tinta viradinho para cima.
eu venho depositando a tinta aqui, ó. Eu puxo um pouquinho pro lado, um pouquinho lá do café, para não ficar só o tom do sépia sério, né? Aí eu venho com o filetinho, cadê ele? Vocês podem usar o filete que vocês tiverem aí. Eu tô usando o 432 número 0 da Tigre, que ele é bem pequenininho, ó. Para esses detalhes eu acho ele bem bacana. Aí eu venho aqui e puxo aqui para minha direita, ó. Lá em cima também eu venho, dou uma quebradinha aqui, ó. Uma lascadinha que deu na madeira, né? Vou pegar lá o café. Venho pra cá, mesma coisa. Um pouquinho aqui já é menor, não vou usar o pincel número 2. Dou uma lascadinha nela, pego o café e preencho. No risco ele vai estar, essas marquinhas, vocês podem estar encaixando o carbono aqui novamente, o desenho, riscando, caso tenha dificuldade de fazer mão livre, tá? Aqui também eu venho um pouquinho do café, um pouquinho do sépia. Aqui, e venho aqui também, ó. Vem o sépia. E um pouquinho do café. A gente tá finalizando essa mesa já. Um pouquinho do café. Já peguei muito. Vou pegar até tirar um pouquinho com o meu número 2. O primeiro eu fiz com o número 2 porque ele era um pouquinho maior, tá? Esses aqui são menorzinhos, então eu vou tomando cuidado e fazendo no filetinho. Ó. Aí, ainda tem mais umzinho aqui. Vou pegar um pouquinho do sépia. Um pouquinho do sépia e dou uma puxadinha. Aí eu venho e finalizo ele no filete. Ó. Aqui eu venho um pouquinho pro lado. Vou pegar um pouquinho do café e venho aqui. Até dar uma gastadinha pro lado de cá. Aquela mesa que tá bem, né? Judiadinha. Vamos lá no primeiro, vamos dar uma iluminada do lado dele. Vou lavar meu pincel. Vou lavar aqui. Vou pegar aqui um pouquinho de nada do Salmon Baby, ó. De um ladinho só do pincel, o ladinho da tinta viradinho para cima, ó. Viro aqui pro lado do trincadinho, ó. E vou dando uns apertõezinhos do lado, para que ele fique mais naturalzinho, ó. Ele dá uma embutidinha e puxo pro lado, ó. Aqui na quina da mesa também, onde ficou a fita crepe, para ficar o mais natural possível, ó. Viradinho para cima. Senão essa quina fica muito artificial, tá? Alguns lugarzinhos a gente faz assim. Aí do lado de cá também. Aí aqui eu venho bem pouquinho aqui dentro, ó. Bem pouquinho aqui, que ele dá um brilhinho ali da profundidade desse trincadinho, tá? Aqui eu volto lá novamente, o Salmon Baby, ó, viradinho pra cima. E venho aqui perto do trincadinho, ó. Esse trabalho a gente tem que fazer, esses detalhes, com a mesa quase úmida. Vocês viram que eu bati só o secador rapidinho e já vim fazer essa parte, né? Se vocês deixarem secar muito, ele vai ficar muito marcado. Aí vocês precisam de um pincel de cabo amarelo, firminho, ó, para poder suavizar. Então ele vai ficar uma parte muito forte aqui de... Peguei um pouquinho de areia, vai ficar uma parte muito forte em volta dele, uma rodela em volta do trincado, tá? E não é essa a ideia, né? Ó, daí ele fica o mais natural possível, tá? Vamos puxar aqui um pouquinho. Volto lá novamente no Salmon Baby, tá? Ó. Vem aqui em cima. E vou deixando ele desigual, não deixo redondinho, tá? Vem um pouquinho na borda para ficar mais naturalzinho. Jogo um pouquinho, vou virar a tinta, ó,
pra cima. Vou jogar um pouquinho aqui na quininha da frente, ó. Bem pouquinho. Vou pegar o pincelzinho amarelo, vou tirar o excesso. Ó. Vou suavizar. Um pouquinho mais o Salmon Baby. Vamos lá. Salmon Baby novamente, de um lado só do pincel. Vamos aqui trabalhar esse daqui. Só toca e puxa, sem contornar. Também com um pouquinho de nada do areia no pincel amarelo, ó. A gente suaviza. Embaixinho dele também vai ter um pouquinho de nada de luz nesse aqui, ó. Mas é bem pouco e suaviza bem para que ele não fique artificial. Ó, volto aqui novamente no Salmon Baby. E vamos. Aqui é bem pouco porque é a região mais escura do trabalho. Então não coloca muito Salmon Baby, tá? Do lado de cá eu já vou pegar o areia. Deixa eu tirar o excesso aqui. Ó, já vou pegar o areia, tá? E vou trabalhar aqui, ó. E aqui também um pouquinho do areia. Venho com esse pincel, suavizo, porque o pincel de cabo vermelho, ele é um filamento muito molinho, então ele não tem força. Tiro o excesso aqui e dou uma clareadinha aqui embaixo, tá? Feito isso, aí eu enxerguei aqui eu fiz todas as marcas, eu enxerguei aqui uma falhinha no nosso trabalho, então eu já vou tirar, ó. Peguei um pouquinho do sépia e já tirei. E é isso, pessoal. Essa é a nossa primeira aula do morango, tá? Vou pegar um pouquinho mais do areia aqui, não contente, a professora não consegue parar. Vou jogar um pouquinho aqui embaixo que eu esqueci, ó. Alguns pontinhos aqui do areia, ó. Bem pouquinho. Por que que eu tô fazendo no dedo? Pra vocês verem que é pouca tinta, tá? Ó, aqui eu venho em alguns pontinhos aqui na parte de baixo, ó. Fazendo umas marcaçõezinhas. Retinho, ó. Pra ficar o mais naturalzinho possível. Pronto. Eu vou abrir aqui para vocês poderem ver o que nós trabalhamos hoje. Nessa aula, né? Vou levantar aqui. Tirar a fita crepe para que vocês vejam a parte de cima como fica. Eu gostaria de fazer um trabalhinho bem marcadinho, então eu passei a fita, ó. Então, como ele ficou o fundo lá, ó, tá? Ó. Aqui a luz vindo bem intensa. Aqui já umas pré-sombra, já mais ou menos definido, onde a gente vai fazer uma sombra projetada depois. Aqui a quina da nossa mesa. E é isso, pessoal. Nessa primeira aula, espero que vocês gostem. Obrigado a todos e até a próxima aula.